Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Como vai você? Eu vou bem, obrigado. Então hoje vai ser perguntas e respostas mais uma vez. É verdade. As perguntas já estão acumulando. Algumas pessoas perguntam, por que vocês não fazem mais aquele tipo de programa? Então eu acho que seria bom fazermos mais um. Não é verdade? Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai no céu, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de conversar sobre a sua palavra. Nós pedimos que tu nos abençoes e ilumine nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar com a primeira pergunta e veremos o que vamos obter de você. Ora, por que só de mim? Você também não faz parte do programa? Não, eu vou ajudar. A Bíblia diz que Deus não sente prazer na destruição do ímpio. Contudo, existe um verso que parece contradizer isso. O verso 37, verso 13, diz o seguinte: O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Você pode comentar sobre esse verso? Como vocês podem ver, colocamos um outro verso abaixo. É Ezequiel 33, verso 11. Diga a eles que assim como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do perverso. Pelo contrário, quero que o perverso abandone os seus caminhos e viva. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Há uma regra na Bíblia. Aliás, vamos colocar diferente. Há uma regra no estudo da Bíblia que diz que só podemos extrapolar a partir de um verso óbvio para um verso obscuro. Sim. Ou seja, nunca devemos pegar um texto problemático para basear toda uma doutrina. Devemos interpretá-lo a partir do verso que é absolutamente claro. Ao estudarmos o caráter de Deus, ou qualquer uma dessas declarações, por exemplo, tem aquela clássica que diz que Deus induziu Davi a contar o seu povo, enquanto existe um verso contrário que diz que Satanás o induziu a contar o povo. Bem, qual está correto? Bem, de acordo com a mente hebraica, Deus está no controle de tudo. Portanto, quando Deus permite a Satanás fazer algo, de acordo com a mentalidade deles, Deus quem fez, mas não foi Deus na verdade, pois ele não ordenaria a Davi que fizesse algo apenas para puni-lo por aquilo depois. As pessoas, portanto, utilizam isso para afirmar que a Bíblia se contradiz. Portanto, quando Deus diz que não tem prazer na morte do perverso, mas que deseja que eles se convertam, esta é uma declaração muito clara. Sim. Agora, quando o tempo de graça terminar, ou para a humanidade ou para o indivíduo em si, então essa escolha já não pode mais ser feita, uma vez que este indivíduo fez sua escolha final. E quando as consequências se tornam muito severas, não há razão para queixar-se de Deus. Sim. Outro exemplo clássico é o de Esaú. Ele reclamou amargamente, mas ele fez a escolha dele. E quando as adversidades chegaram, ele ficou triste pelo que havia feito. Mas não pelo que havia feito em si, mas por causa das consequências do que havia feito. Outro exemplo, Esaú, não é mesmo? Ele vendeu a sua primogenitura. E ele se arrependeu com lágrimas depois, mas já era tarde. Ele não chorou por estar arrependido, mas por aquilo que havia perdido. Portanto, quando Deus ri, será que é a mesma risada de deboche que nós damos? Com certeza não. Não. Não há risadas ou uma lágrima nos olhos, se é que você me entende. O que o texto quer dizer, na verdade, é que não há nada mais que Deus possa fazer por ele. Afinal, ele fez a escolha dele e não mudará mais de ideia, pois se isso fosse possível, ele mudaria de ideia. Correto. É tipo uma risada como que... eu não posso fazer nada. Não há nada mais que eu possa fazer nessa situação. Você fez a sua escolha. Então, isso é basicamente o que o texto quer dizer.
Eu acho que é muito importante isso que você acabou de dizer, porque muitas pessoas, inclusive eu, nós podemos aprender a partir disso que você usa o texto Sim. claro primeiro, e depois vai para os mais difíceis. Em qualquer tema bíblico, veja, por exemplo, o estado dos mortos. Exatamente. Os perversos serão consumidos, virarão cinzas, serão como se jamais tivessem Sim. existidos. Essa é a descrição crua da situação. Mas, ao estudarmos os textos simbólicos, aí já fica mais complicado. Portanto, vamos do claro e óbvio para o complicado. E nunca ao contrário. Obrigado, eu acho que isso vai resolver muita coisa se as pessoas começarem a praticar isso. Por favor, explique Amós 4, verso 7. Isso já aconteceu ou ainda está para acontecer? E em Amós 4, verso 7 diz: Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Muito bem. O que Deus está fazendo aqui? Ele está falando com o seu povo que havia se tornado obstinado e virado as costas para ele. E ele está tentando explicar a eles que ele os está tentando ganhar, valendo-se de exemplos ambientais. E esse é interessante, porque diz que ele seguraria a chuva de uma cidade enquanto deixa que chova na outra. Ele não quer destruir a humanidade, mas ele quer que ela perceba que as suas escolhas afetam as circunstâncias. Em certa ocasião, ele diz: eu lhes dei dentes limpos, o que quer dizer que não há nada para comer. Eu lhes causei fome, e ainda assim vocês não quiseram voltar para mim. Esta, portanto, é uma situação, e continua entre o povo de Deus. Até hoje? Desde o início da nossa natureza caída até os dias de hoje. E hoje em dia nós chamamos isso de mudança climática, não é mesmo? Mas será que Deus domina sobre a mudança climática? Sim. Será que Deus poderia auxiliar o homem em sua intervenção no clima? Com certeza. Sim, mas ele faz isso sempre? Não, sempre não. Se a humanidade decide jogar Deus para escanteio, então os sinais aumentarão. Mas, do jeito que a humanidade é teimosa, ela encontraria outra desculpa. Agora, eles estão dizendo que é a mudança climática, Correto. não é? O que o texto então quer dizer é que Deus está no controle de tudo. E quando o homem começa a passar do limite, Deus envia sinais. E esses sinais são mencionados em Mateus 24. A humanidade precisa saber que quem está no controle de tudo é Deus. O homem, no entanto, acha que ele está no controle de tudo, mas não é assim. Há também o aspecto espiritual em relação à chuva, que tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, que pode ser tanto retido quanto oferecido, de acordo com a sinceridade daqueles que o pedem. Ok. Obrigado. Existem pessoas que dizem que no Velho Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo e que foi somente depois do derramamento no Pentecoste que eles receberam o Espírito Santo. Isso é verdade? Bom, se este é o caso, então por que Davi, nos Salmos, suplicaria a Deus que não retirasse o seu Santo Espírito? O Espírito Santo sempre trabalhou nos corações dos homens, mas no Pentecostes houve um derramamento especial. Isso aconteceu para convencer os homens de que Jesus Cristo era o Messias. Ocorreu apenas uma mudança na intensidade da proclamação. E não foi também por eles estarem como que de um coração e abertos para receber os ensinamentos do Espírito Santo para aquele tempo? Sim, já que eles, por experiência própria, já haviam reconhecido que Jesus era o Messias. Afinal, Pedro já havia reconhecido que Jesus era o Messias. Também há o caso de Tomé,
que reconheceu estar errado quanto ao seu ceticismo. Sim. E ele reconheceu, dizendo, meu Senhor e meu Deus, não é? Então, eles estavam preparados por causa da experiência que tiveram e agora deveriam receber o poder para pregar a mensagem, acompanhada de milagres e maravilhas, a fim de enfatizar que eles haviam estado com Jesus. Obrigado. Em Apocalipse 21, verso 8 diz, quanto, porém, aos covardes, e daí prossegue nomeando outros tipos de pessoa, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você poderia, por favor, destrinchar esse verso? No grego significa com muita timidez e sem fé. Se eu tenho problema de ser temeroso, isso significa que eu estou perdido? Este é um verso muito interessante. Este verso tem que ver com o tempo após o fim do tempo da graça. Quem está perdido e quem está salvo. Como você disse, a lista é muito longa e alguns deles são óbvios, como mentirosos, assassinos. Estes não farão parte do reino de Deus. Mas há essa categoria com a qual o autor da pergunta está preocupado, que é a respeito dos medrosos. Será então que, por eu ter medo, estou perdido? Quantas pessoas da Bíblia tiveram medo? Muitos. Basicamente todos, não? Sim. Pelo menos em algum ponto. Com certeza o verso não se refere a isso. Quem são, então, os medrosos? Quem são os tímidos e sem fé? Lembre-se que isso se refere após o fim do tempo da graça. Nessa ocasião, a decisão já foi tomada. Todos já fizeram a sua escolha. E essa decisão determinará a consequência eterna. Essa decisão envolverá a marca da besta. Sim. Será feito um sério aviso para aqueles que pensam em aceitar a marca da besta, ao invés do selo de Deus. Sim. Essa será a decisão. Dentro de tudo isso, também haverá o elemento da coerção, Sim. já que a igreja e o Estado, a imagem da besta, imporá uma enorme pressão aos crentes para seguirem uma certa linha de pensamento. E caso você não aceite essa linha de pensamento, não lhe será permitido comprar nem vender. Talvez você tenha que ficar em lockdown, sem permissão para trabalhar ou estudar. E caso você insista em sua teimosia, você terminará preso, ou sabe-se lá onde mais. Bem, será que essas leis já existem hoje em dia, relacionados a outros assuntos? Sim. Poderiam essas leis serem expandidas para incluírem lockdowns climáticos, Certamente. leis dominicais, esse tipo de coisa? Com certeza. Com certeza. Muito bem. Mas e se você decidir, por medo das graves consequências, seguir com a multidão? Você terá feito a sua decisão, mas como as pessoas saberão que a sua decisão foi a decisão final? E isso ficará evidenciado caso essa pessoa se volte para perseguir o povo de Deus. O seu motivo final foi que você estava com medo das consequências. Nós falamos sobre isso na pergunta anterior. Saul tinha medo das consequências, mas o seu arrependimento não foi sincero. Estes, portanto, são os medrosos, são aqueles que preferem seguirem a multidão. Agora, em relação àqueles que são, em sua natureza, fracos ou incapazes por causa de problemas mentais, pessoas que não possuem capacidade para tomarem decisões deste nível, elas podem ter medo também. Deus, no entanto, levará tudo isso em consideração. A Bíblia diz que muitos serão levados a descansarem, para aguardarem no pó, pela vinda do Senhor.
Há uma promessa na Bíblia que diz que o Senhor não permitirá que você seja tentado além daquilo que você pode. Sim. Tudo isso está empacotado neste verso. Sim. Portanto, não devemos ler este verso achando que qualquer pessoa que sente medo está perdida. Sim, é quando você age com medo e sucumbe a ele de tal modo que você perde a fé. É aí que isso se torna um problema. Não apenas isso, mas também caso essa pessoa se volte contra o povo de Deus. Se você passar a chamar a luz de trevas, então você chegou no ponto sem volta. E isso é muito assustador, porque pode parecer que é fácil de sair. E há mais uma questão. Até mesmo os mais fortes sentem medo. Ah, sim. Veja, portanto, o exemplo de Pedro. Eu estava pensando nisso também no começo. Sim, por acaso ele teve medo? Sim, com certeza. Ele não estava com medo quando estava conversando com Jesus, estava cheio de coragem. Cheio de si. Mas quando chegou a hora H, E você acha que haverá Pedros no futuro? com certeza. Como podemos nos fortalecer? O que Pedro fez após perceber o erro dele? Quando ele ouviu o galo cantar pela última vez? Bem, ele fez aquilo que Jesus disse que esperava que ele fizesse. Ele se arrependeu. Ele saiu correndo, chorou amargamente e se arrependeu. E no final, tornou-se tão forte que foi capaz de ser crucificado de cabeça para baixo. Não é? Esta, portanto, é a questão. Precisamos ser bastante cuidadosos, e é por isso que a Bíblia nos dá tantos exemplos, para que não permitamos que o medo atrapalhe o nosso julgamento. E para não permitirmos que ele atrapalhe o nosso julgamento, precisamos ter fé absoluta nas promessas de Deus. E eu oro para que nós realmente tenhamos. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é a respeito de um dos livros do Espírito de Profecia, chamado de Verdade sobre os Anjos. E essa pessoa pergunta: quando eu leio na página 273 do livro Verdade sobre os Anjos, que está sob o título A Personificação de Satanás após o encerramento da graça, eu tenho a opinião de que Satanás enganará pessoas depois do fechamento da porta da graça, e o alvo desses enganos será as pessoas que passam pela angústia de Jacó. Eu estou aberto a correções, então qualquer esclarecimento seria muito bem-vindo. Então vamos olhar algumas citações do Espírito de Profecia para ver se nós podemos obter algum esclarecimento. Muito bem. Este parágrafo é do livro A Verdade sobre os Anjos. A ira de Satanás aumenta conforme o seu tempo encurta, e a sua obra de engano e destruição alcança o seu clímax no tempo de angústia. O tempo de angústia é depois do fim do tempo da graça. Findou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou o seu amor e transgrediu a sua lei. Os ímpios ultrapassaram os limites da graça e o Senhor retira deles a sua proteção, deixando-os à vontade do líder que escolheram. Como ato culminante, o grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A Igreja tem há muito tempo processado considerar o advento do Senhor como a realização das suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. E soa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio! Cristo veio! E aqui há um resumo no livro Eventos Finais. Satanás vê que está prestes a perder o seu caso. Ele não pode arrastar todo mundo. Ele então faz um esforço desesperado para vencer os fiéis através do engano, e ele personifica Cristo. Ele se veste com as mesmas vestes reais que foram precisamente descritas na visão de João. Ele tem poder para isso. Ele aparecerá a seus seguidores iludidos.
O mundo cristão, que não recebeu o amor da verdade, mas teve prazer na injustiça, que é a transgressão da lei, ao Cristo vir pela segunda vez. Temos dois aspectos aqui. Eles são ligeiramente diferentes nos dois parágrafos que lemos. Sim. O primeiro dá a impressão de que isso ocorrerá depois do fim do tempo de graça. Já no segundo, dá a entender que pode acontecer antes do fim do tempo de graça, já que ali é dito que isso seria o seu último esforço desesperado para enganar os fiéis. Agora, caso eles estejam selados depois do fim do tempo da graça, então nenhum esforço para enganá-los funcionará, pois aqueles que forem fiéis, fiéis continuarão. Sim. E aqueles que não, Os que não, então que fiquem do jeito que estão. continuarão assim. Qual seria o caso, então? Mas isso também pode significar que ele vai tentar, mas sem sucesso. Sim, mas aí o esforço seria inútil. A outra possibilidade, e algumas pessoas acreditam assim, e eu não vejo problema com isso, ok? Mas acreditam que esse último esforço que ele aplica no último engano não é tanto para fazer com que os justos abandonem a justiça, o que é impossível, pois eles já foram selados após o fim do tempo da graça. Mas seria um esforço para colocar os perversos contra os justos. Sim, eu vejo como esse cenário poderia ser possível. É uma possibilidade. Mas a questão é que existem argumentos para os dois cenários. Alguns acreditam que isso acontece após o fim do tempo de graça, o que pode ser, enquanto outros acreditam que é antes do fim do tempo de graça, o que também pode ser. Cada um pode analisar os argumentos e fazer uma conclusão pessoal. E eu acho que nós temos que ter certeza de que nós entendemos e conhecemos nossa Bíblia, para que nós não sejamos enganados. Quando Satanás fizer isso, quando ele aparecer deslumbrante como um ser iluminado, conhecer bem a sua Bíblia será extremamente importante. Sim, porque não é verdade que nós não saberemos quando a porta da graça vai se fechar? Nós não saberemos exatamente quando isso tiver acontecido. Não haverá um grande anúncio dizendo que isso aconteceu. Haverá um anúncio no céu, mas não saberemos. Sim, então nós temos de estar prontos a despeito disso. De uma maneira ou outra, precisamos estar prontos. Mas devemos tomar o cuidado, Martin, de não pegarmos assuntos como esse e transformá-lo em um ponto de salvação, dependendo de qual seja a sua opinião. O que salva uma pessoa é se ela obedece a Deus e seus preceitos ou não. Amém. E aqui nós temos mais 4 perguntas. As duas no final nós vamos responder brevemente. Mas as primeiras duas. A chuva serôdia já está caindo? Vamos começar respondendo essa. Amém? A chuva serôdia vem com o alto clamor, que por sua vez ocorre após a sacudidura. Portanto, a plenitude da chuva serôdia não está caindo agora. Mas podemos dizer que gotas da chuva serôdia estão caindo, o que quer dizer que o coração das pessoas está sendo preparado para os eventos futuros. Algumas gotas aqui, algumas gotas ali, preparando o coração das pessoas para o que está vindo. Mas o grande derramamento, quando haverá um alto clamor do povo de Deus, que será depois da sacudidura, ainda não aconteceu. Gostaria você de talvez especular sobre quanto tempo falta para chegarmos lá? Você gosta de me colocar em apuros, não é? Agora eu sei quem é o instigador por aqui. Digamos que está às portas. Ok, essa é uma resposta boa, obrigado. A porta da graça fechará primeiro para os adventistas? A Bíblia não diz que há 2 fins do tempo de graça.
O que a Bíblia diz é que há um fim do tempo da graça. Que o perverso continue perverso e que o justo continue injusto. Este é o fim do tempo da graça. Mas há um verso na Bíblia que diz que o julgamento começa na casa de Deus e que começa com os anciãos. Correto? Com os líderes, por exemplo. Portanto, é óbvio que existe um processo. Mas eu não iria tão longe a ponto de dizer que o julgamento será terminado primeiro nesta denominação antes de seguir para a próxima. Mas este processo começa na casa de Deus. Obrigado. Agora, o que o Walter come durante um dia e o que o Martin come durante um dia? Comida. Durante um dia eu também tendo a comer comida. Bem, as duas últimas perguntas eu coloquei porque é isso que as pessoas perguntam. O que o Walter come durante um dia e o que o Martin come durante um dia? Qual é a dieta recomendada para o povo de Deus, que foi dada lá logo no início, no Jardim do Éden, e que perdura por toda a história até o tempo do fim? Dieta à base de plantas e integral. Uma alimentação estritamente vegetariana. Sementes, grãos, legumes, vegetais e fruta. Sim, um buffet delicioso de comidas. É verdade. Algumas pessoas gostam de fazer a sua principal refeição logo de manhã, comida cozida, etc. Mas eu, particularmente, gosto de grãos e frutas pela manhã. E como a minha principal refeição, mais tarde, e eu me satisfaço bastante com apenas 2 refeições diárias. Mas eu não faço disso uma lei dos medos e persas. Caso eu tenha tido um dia agitado, eu costumo comer algo bem leve pela noite. Então, basicamente, eu como grãos pela manhã, com frutas e outras coisas interessantes, e mais tarde eu tenho a minha refeição principal. Mas e você? Basicamente a mesma coisa. Mas uma coisa que você tem que mencionar é a variedade. Sim, sim. Não é a mesma coisa todos os dias. Isso seria muito chato, não? Sim. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Se você der a alguém, uma criança, por exemplo, 10 presentes de aniversário, e ele desembrulha os presentes e gosta de um deles e joga os outros 9 no lixo, bem, será a última vez que ele teve 10, não é? Sim. Agora você só tem um. Quer dizer, então, que Deus nos deu todas essas variedades e vamos comer apenas uma coisa? Como um pai, ele poderia ficar chateado e dizer, ora, por que perdi meu tempo fazendo as outras? Correto. A variedade é o tempero da vida. E o importante é saber que cada planta, cada fruta, possuem diferentes antioxidantes, diferentes nutrientes, e eles complementam um ao outro. Você não... Eu tenho quase certeza que você já explicou isso um dia, que uma maçã não tem tanta vitamina C quanto em uma laranja, mas tem certas substâncias que tornam a vitamina C na maçã mais potente. Ela tem fitoquímicos que potencializam a função. É isso mesmo. E até mesmo em relação ao cultivo de alimentos orgânicos, a tendência é intercalar. No canteiro, costuma-se intercalar aquilo que cresce acima do solo e abaixo do solo. Por exemplo, cebola, cenoura, que cresce abaixo do solo, e na mesma leva, planta-se coisas que vão acima do solo, como repolho e alface, etc. Costuma-se fazer assim porque os nutrientes que são removidos do solo são completamente diferentes. Então, a rotação de cultura garante essa variedade. Eu entendo. E ao combinarmos alimentos
também temos esta explosão de antioxidantes e fitoquímicos que te ajudam a vencer a doença. E é interessante que estejamos vendo cada vez mais artigos com relação a esta crise do Covid em que estamos, que os vegetarianos estritos têm uma chance muito maior de superar a doença de uma maneira mais tranquila. E estas são publicações científicas. Elas não têm nada que ver com organizações religiosas. Exatamente. O mundo já percebeu isso. Correto. Portanto, esta é a melhor dieta. Sim, com certeza. Eu nunca conseguiria voltar atrás. Mas, ainda sobre este assunto, Martin, sobre o que você come, o que você comia antes de passar a comer assim? Bem, talvez a dieta padrão da África do Sul. Que consistia de quê? Batatas, arroz e carne. E carne? E o seu vegetal favorito era galinha, não é? Sim. O meu também. E também todos os outros seres rastejantes e tudo mais. Você gostava de variedades, Sim. então, não é? Gostava de misturar tudo, parece. Mas eu fico feliz que paramos com isso. Com certeza. Sabe de uma coisa, Martin? Quando eu costumava comer assim, eu sentia o meu cérebro embotado. Eu já contei essa história antes. Quando eu tinha que dar aulas após o almoço, era terrível, pois eu tinha essa névoa mental e não conseguia me livrar dela. E isso não acontece mais. É incrível. Agora, o seu nível de concentração está num patamar totalmente diferente e sua energia também. E nós sabemos que se comermos o tipo de comida que o mundo come, que é cheia de óleo e frituras, nós acabamos prejudicando o suprimento de sangue ao cérebro, e de maneira bastante acentuada. Por exemplo, uma xícara de café corta o oxigênio de seu cérebro em 40%. Você acha mesmo que é possível decidir sobre questões de vida e morte, tendo-se apenas 60% do fluxo sanguíneo no cérebro? Sabe, e o problema é que existe uma discussão tão grande acontecendo. Existem artigos que corroboram um lado e outro, e fica nisso de um lado contra o outro o tempo todo. É como uma guerra. É verdade. E sabe do quê? A coisa é que, no fundo, é uma decisão isso pessoal. mesmo. Existe toda uma guerra de pessoas tentando impor as suas decisões em outras pessoas. Sabe o que é importante para mim? É que o espírito de profecia é bastante claro ao dizer que a sua capacidade para tomar decisões começa no estômago, não é? É assim mesmo. E a ciência por trás disso também é bastante claro. Como eu já disse, quando cortamos o suprimento de oxigênio para o cérebro e fazemos uso de substâncias que embotam a capacidade do lóbulo frontal, então é claro que a sua capacidade de tomar decisões será prejudicada. Sim. Então, olha, eu sei que é algo duro o que eu vou dizer, mas talvez as pessoas devessem prestar atenção naquilo que vai dentro da boca de alguém antes de colocar a sua confiança naquilo que sai da boca desse alguém. É, com certeza, eu concordo com isso. Eu já estive em alguns encontros nos quais foram servidas refeições nos intervalos. E apenas de olhar para aqueles pratos, você já consegue ter uma ideia do que está na mente das pessoas. Sim, eu também tendo a observar isso. Você também? E isso remonta àquele verso de Apocalipse com o qual nós começamos. Sobre ser fiel ou medroso. Não gostaria você de ter uma capacidade otimizada de fazer escolhas? E se certa dieta é comprovadamente
melhor para te fornecer uma clareza mental, então talvez valha a pena tentar. E não é só isso. Algumas pessoas costumam perguntar, o que isso tem a ver com religião? Bem, em meu passado eu estava bastante envolvido com o movimento da Nova Era e bastante envolvido com pessoas deste movimento. E eles levam a alimentação muito a sério, para que possam ter uma boa conexão com o mundo espiritual. E as pessoas com as quais eu me envolvi, quando queriam ter uma experiência espiritual específica, ou mesmo se eram pessoas que queriam ter uma experiência direta, ocultista, queriam se comunicar com espíritos, ou mesmo os fanáticos da ufologia, todos eles adotavam uma dieta estritamente vegetariana para conseguir isso. Ao lermos os livros da Nova Era, nos quais as entidades espirituais comunicam a sua vontade, elas deixam bastante claro que não devemos comer carne para termos uma comunicação melhor com elas. Portanto, se este é o caso em relação ao espiritismo, Sim. em adoração direta a Satanás, o quão mais importante é com o povo de Deus. Com certeza. Então eu espero que nós tenhamos respondido essa. Eu também. Sim, desculpa, nós ficamos muito empolgados quando falamos disso. Poderíamos fazer um programa inteiro sobre isso. Sim, eu acho que nós vamos fazer isso. Seria bom. Aqui mais 2 perguntas. Os anjos no céu guardam o sábado assim como nós? Os mandamentos na arca que está no céu são os mesmos que foram dados aos homens, já que anjos não podem adulterar, por exemplo? Este é um tema bastante interessante. A Bíblia é bastante clara ao dizer que o sábado é parte dessa criação. Sim. Ele foi estabelecido após o 6º dia. Deus fez do 7º dia o sábado. E também é bastante claro que o sábado foi feito para o homem. Sim. A razão para isso é que, ao contrário dos anjos, ao homem foi dado o domínio. Nós já mencionamos isso em uma pergunta anterior, quando falamos da queda de Lúcifer e do homem, etc. Mas a questão é que a criação foi para o homem, o sábado foi feito para o homem. Jesus foi bem claro em relação a isso, e ele mesmo diz ser o Senhor do sábado. Agora, os anjos possuem acesso constante a Deus. Já o homem tinha 6 dias de trabalho, nos quais ele podia sim se comunicar com Deus, mas não dar toda a sua atenção a esse relacionamento. Portanto, o 7º dia foi introduzido de forma a tornar possível a ele ter essa relação íntima com Deus, e para que achasse descanso em Deus. Os anjos, portanto, não guardavam, já que ele foi feito para o homem. Sim. A Bíblia, no entanto, diz que o sábado será um evento perpétuo, que ocorrerá na nova terra. Portanto, no futuro, os anjos guardarão o sábado também. E nos tempos atuais, enquanto nós guardamos o sábado, os anjos acabam participando. Com certeza. Sim, Então eles não estão guardando no céu, eles participam do sábado conosco na terra, e então na nova terra nós Isso mesmo. guardaremos juntos. exato. Como uma lembrança perpétua de nossa origem e redenção. Sim. E de quem nós reconhecemos como sendo nosso Exato. Deus. E agora a segunda pergunta. Os mandamentos que estão na arca do céu possuem os mesmos mandamentos dados ao homem, como, por exemplo, não adulterar? Essa é uma boa pergunta. Vejamos este parágrafo, retirado do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Diz assim: a lei de Deus existia antes da criação do homem. Do contrário, Adão não teria cometido pecado. Após a transgressão de Adão, os princípios da lei não foram alterados, mas foram organizados de maneira definitiva e expressa de maneira a se adequar à condição caída do homem. Cristo, em conselho com o seu Pai, instituiu o sistema de ofertas de sacrifícios. Ou seja, a morte,
ao invés de ser aplicada imediatamente ao transgressor, seria transferida a uma vítima que prefiguraria a grande e perfeita oferta do Filho de Deus. Ou seja, em outras palavras, a lei foi codificada de uma maneira a encontrar o homem em sua condição caída. Portanto, os princípios Sim. não foram alterados. E os princípios precisam ser válidos por toda a eternidade. Do contrário, Satanás Correto. não teria pecado. Segundo a Bíblia, a iniquidade foi encontrada nele, que é a transgressão da lei, que é o princípio do governo de Deus. Sim. Portanto, apesar de os anjos não serem capazes de cometer adultério físico, eles podem cometer um adultério espiritual. Sim. E Lúcifer fez isso. E os anjos caídos também. Correto? E a Bíblia é bastante clara ao dizer que se quebrarmos um mandamento, quebramos todos eles. Digamos então, por exemplo, que você cobisse, que aliás foi o pecado de Satanás. Ele cobiçou Sim. o trono de Deus. A primeira semente do pecado de Lúcifer foi a cobiça. A cobiça o acabou levando a outros pecados. Ele insinuou que o governo de Deus não era justo. Ou seja, a insinuação é uma forma de mentira, Sim. não é mesmo? É uma forma mais leve, mas ainda assim não deixa de ser insinuar alguma coisa. Plantar uma ideia que seja contrária aos fatos, Sim. ou seja, é uma Sim. mentira. Portanto, ao cobiçar, ele começou a mentir. E, eventualmente, depois de algum tempo, ele quebrou o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E o fato de querer elevar-se a si mesmo à posição de Deus o torna um idólatra. Idolatria, sim. Ele quebrou, então, o segundo mandamento. Ele tinha que sujar a reputação de Deus a fim de ganhar o seu caso, e isso quebrou o terceiro mandamento. Já o quarto mandamento foi o mandamento feito para o homem. Correto. Mas o princípio do mandamento é um relacionamento com Deus. Com Deus. Sim. E porque ele já havia quebrado o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o 10º e o 9º mandamento, que é sobre a mentira, ele quebrou o seu relacionamento com Deus, que implica quebrar o quarto mandamento. Ele também desonrou o seu pai, que é Deus. Ele quebrou o quinto mandamento. Ele estava preparado até mesmo para matá-lo. E ele o fez, Sim. quebrando então o sexto mandamento. É. Ele não quebrou todos. Sim. Isto não é adultério espiritual? Sim. Portanto, ao quebrar um, ele quebrou todos. Correto. Estes mandamentos, portanto, são princípios eternos. E é por isso que está tão arraigado. Esse é o caráter de Deus. Como você disse no começo, é o modo dele de governar o universo. É a base do seu governo, o fundamento de seu governo. É a lei moral de Deus. É. Israel, como nação, ainda é o povo da aliança de Deus? As promessas ainda se aplicam a eles? Sabe, Martin, esta é uma grande pergunta. E o mundo evangélico acredita ardentemente que esta dispensação está 100% em vigor. Sim. Seria então os judeus ainda parte da aliança de Deus? A nova aliança aponta para a salvação em Correto. Cristo, não é? Ela é baseada em promessas melhores. Sim. A antiga aliança foi feita com Israel. E precisamos pensar nisso com lógica. A antiga aliança foi dada em tipo. Aham. A nova aliança é o antítipo. A antiga aliança era a sombra. Sim. Já a nova aliança é a substância. Agora, a minha pergunta é: poderia a sombra e a substância
ser duas alianças? Eu ando ocupado produzindo uma série a respeito do livro de Hebreus. E essa questão é bastante, mas bastante relevante no livro de Hebreus. A excelência da nova aliança, como é em Cristo, e as consequências da rejeição deste novo jeito de se achegar a Deus são horrendas. Para analisarmos essa questão, leiamos um parágrafo do livro Primeiros Escritos. Diz assim: vi que Deus rejeitou os judeus como nação e não como indivíduos. Correto. Isso é muito importante. Sim. Mas há indivíduos entre eles que ainda se converterão e serão capazes de rasgar o véu de seus corações e ver que a profecia concernente a eles já foi cumprida. Eles receberão Jesus como Salvador do mundo e verão o grande pecado de sua nação ao rejeitá-lo e crucificá-lo. Se você se apoia na sombra, que aponta para uma realidade maior, tendo rejeitado a realidade maior e apoiando-se na sombra, você ainda assim seria alvo da promessa da aliança de Deus? Não. Tendo-se anulado a primeira, implementou-se a segunda? Sim. Qual é o significado da palavra anular? Completada, cumprida, Ou eliminada. seja, acabou. A sua casa lhe foi deixada Desolada. O que quer dizer Vazia. isso? Vazia. Tão vazia que poderia ser destruída. Uhum. Se você quer reconstruir esta casa e reimplementar o sistema sacrificial, Sim. você está preocupado com a sombra ou com a substância? Com a sombra. Seu foco é a sombra? Então, poderia haver duas alianças? Uma que permanece ativa na sombra e a outra que permanece ativa na substância? Não. Isso não é possível. Não. Não é possível, pois a sombra aponta para a grande realidade. Sim. Eu costumo utilizar o exemplo de uma árvore. A árvore lança sombra. E ao olhar para aquela sombra, você percebe que se trata de uma árvore. Uhum. Não é mesmo? Você consegue perceber o tamanho da árvore, se ela é ereta, se ela é torta, várias coisas. Podemos aprender muitas coisas sobre a árvore ao olharmos para a sua sombra, mas é possível subir na sombra? Não. Ela não segura o teu peso, não é? Portanto, a questão gira em torno da substância. E a substância é alcançada através da fé. Fé em trabalho realizado. Sim. E a substância dessa sombra é Cristo. Correto. Portanto, se você não aceitar a Cristo, você faz parte da aliança? Não. Não, isso é pecado. Sim. O livro de Hebreus fala sobre negligenciar tão grande salvação. É. Dessa forma, infelizmente, ao olharmos para Israel, a casa dela está vazia, e isso é bíblico. A primeira foi anulada, não existe mais. Mas as pessoas ainda se apegam às sombras de uma tal maneira que chegaram ao ponto de dizer que é melhor que um homem morra pelo bem do povo, ou seja, do nosso sistema religioso baseado na sombra, do que o nosso povo, a nossa comunidade religiosa baseada na sombra, morra por causa de um homem. É, sim. Eles, portanto, se apegaram a isso e rejeitaram tão grande salvação. Portanto, essa citação é absolutamente bíblica, e a promessa, de acordo com a Escritura, foi transferida para aqueles que creem. Correto. As promessas foram dadas a Israel espiritual, a semente espiritual de Abraão.
que creu em Deus e que foi creditada a ele e também a eles como justiça. E isso não mudou. Não. E isso era a mesma coisa no Velho Testamento. A primeira aliança tinha exatamente os Sim. mesmos critérios. Se eles se agarrassem à fé que deveriam se agarrar, eles teriam visto o Messias e quem ele realmente é. E não teria acontecido, como você acabou de dizer, deles terem o Quando rejeitado. realizarmos esta série baseada no livro de Hebreus, e espero que seja em breve, esse contraste se tornará bastante claro. É um pouco difícil, em apenas uma breve resposta de um programa como esse, esclarecer este assunto que se tornou tão grande hoje em dia no mundo. Todos os olhos do mundo estão hoje em Jerusalém. Todos os olhos estão voltados para lá, aguardando pela construção do terceiro templo. Acontece que não restou nenhuma pedra sobre a outra do segundo templo. Mas o que isso significa espiritualmente? E não restou nenhuma pedra sobre a outra. Nenhuma pedra. Nem mesmo a pedra angular ficou no lugar. Nada. Tudo se foi. Acabou, já era, foi anulado. Foi substituído. E isto é muito importante. Agora, qual é a origem do Estado moderno de Israel? O Estado foi criado a partir de um conceito bíblico ou foi criado a partir de um conceito maçônico? Nasceu a partir de um conceito maçônico, mas eles usam escrituras bíblicas para tentar justificá-lo. Sim, mas eles distorcem as Exatamente, escrituras é assim mesmo bíblicas. que é. Este é um conceito maçônico, estabelecido através das finanças das fraternidades maçônicas. Até mesmo as nações, a partir das quais ele foi criado, nem sequer constituem das pessoas que estão atualmente lá, uma vez que muitos deles são conversos ao judaísmo. Eles não pertencem à tribo literal de Judá. Portanto, há muitas questões aqui que merecem ser abordadas. E, como eu disse, nós pretendemos fazer isso através de uma série do livro de Hebreus. Obrigado, e acho que com isso nós podemos concluir. Sim, Você pode finalizar para nós com uma palavra de oração? com certeza. Nosso querido Pai, as perguntas são muito importantes. Há tanta confusão pelo mundo afora. Ajuda-nos a nos enraizar em Tua Palavra, a acreditar naquilo que está escrito, a guardar no coração, a comparar Escritura com Escritura, a fim de nos certificar de estarmos no caminho correto. Dá-nos discernimento para identificar a verdade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Quando o sino aparecer, clique novamente para receber notificações. Para assistir ao próximo vídeo, clique aqui. Obrigado.